Fala galera, tudo bem? Vamos junto aqui. Ai, meu Deus. Eita pau. De novo. Estamos aqui no clima carnaval. E estamos aqui no clima. E estamos. E estamos aqui no clima carnavalesco. Carnavalesco, agora deu certo. Estamos aqui no clima carnavalesco para a gente falar sobre a história do carnaval. Eu e o Mijoni e essa peruca estranha. E vamos nós. Bom, primeiramente, eu vou falar brevemente a respeito da história do carnaval, de por que ele surgiu, como foi que ele surgiu e tal. Vou deixar isso aqui antes que ele não dê certo, tá? Beleza. Então, eu vou falar algumas coisas a respeito do carnaval, historicamente, até chegar um pouco aqui na história do Brasil, do carnaval brasileiro e de algumas práticas do carnaval daqui, beleza? Bom, o carnaval ele surgiu, é um termo muito antigo, e que ele era usado muito mais em áreas com a influência católica. Por quê? Porque o carnaval, na verdade, ele é um período que antecede a quaresma. Então, a ideia do carnaval, a maior divulgação do carnaval, ela se dá a partir da Igreja Católica, com a ideia de você poder extravasar antes de entrar na quaresma, antes de entrar no jejum da carne. Por isso que, se não me engano, inclusive, etimologicamente, a palavra carnaval vem de carne vale, que seria adeus à carne. Adeus à carne, não é adeus à carne. Oh, adeus à carne, não. É adeus, tchau carne. Que é uma referência a esse período da quaresma, beleza? O carnaval moderno, esse carnaval que a gente conhece com as fantasias, com os desfiles, com essa coisa toda, ele é uma influência do período vitoriano. Então ali no começo do século XX, final do século XIX, é que essa ideia ela vai se fortalecer dentro de uma perspectiva como a gente conhece hoje, com os desfiles, as fantasias. Inclusive, muitas dessas fantasias, Arlequim, Pierrot, que são fantasias clássicas do carnaval, elas se dão exatamente por causa desse período vitoriano e das influências europeias na nossa cultura. Beleza? Antigamente, no Egito Antigo, já existiam algumas influências desse período. Professor, mas o senhor acabou de dizer que o carnaval ele é uma influência vitoriana do final do século XIX. Então, como é que no Egito Antigo já tinha? Mesmo essas influências do século XIX, do século XX, elas vêm de antigas outras influências das culturas pagãs, das culturas dos povos que tinham vários deuses e tal. No Egito Antigo, por exemplo, eles tinham uma celebração a Ísis. E é muito interessante isso porque eles faziam como se fossem barcos, como se fossem pequenas jangadas, como se fossem algumas alegorias onde eles levavam oferendas a Ísis e levavam para o rio. Isso lembra muito a nossa festa de Iemanjá, né? Mas enfim, a galera fazia isso para homenagear a Ísis. E isso vai meio que dar origem a essa história das alegorias. Os cortejos que a galera fazia levando essas oferendas para Ísis. Os gregos antigos eles tinham os bacanais. A gente já falou também a gente fala sobre isso quando a gente fala sobre a origem do teatro, o culto a Baco, que era o deus do vinho, da orgia, da fertilidade, do sexo e tal. E por aí vai. Então os gregos antigos eles já tinham essa ideia de fazer os bacanais, que também era um tipo de carnaval. E a Roma antiga, ela adaptou isso. A gente sabe também que em Roma, a galera era muito despudorada e muito violenta. Então eles pegam uma coisa que já era um extravaso, já era uma ideia de sair da rotina. Roma antiga pega e deixa com a cara de Roma antiga. Então daí você imagina. E lá eles chamavam isso de saturnais. Saturnais ou lupercais. E por aí vai. Na Idade Média, isso daí a gente já acelerando um pouquinho mais, a gente sabe que a igreja católica, a igreja cristã, a religião cristã, ela domina o mundo.
nesse período. E ela começa a instituir determinadas regras. Dentro dessas determinadas regras, por volta de 1325 d.C., mais ou menos, a igreja tentou acabar com as celebrações pagãs, mas ela não conseguiu. A gente sabe que muitas das datas comemorativas da igreja, a Páscoa, o Carnaval, o Natal, elas são datas originalmente pagãs. A igreja pegou essas datas e transformou essas datas na liturgia católica, na liturgia evangélica e por aí vai. Mas foi um processo até isso chegar como a gente conhece hoje nessas religiões mais difundidas no Brasil. Nesse período, lá por volta de 300 d.C., por aí, a igreja chamava essas festas carnavalescas de devastações diabólicas. E por isso eles queriam anular tudo, acabar com isso de qualquer maneira. Eu vou tentar colocar aqui um quadro, se eu não conseguir colocar aqui no vídeo, o quadro A Luta entre o Carnaval e a Quaresma, de um cara chamado Peter Bruegel, de 1559. Então daí a gente já tem noção de o quão essa festa é antiga dentro desses outros padrões, que eram padrões pagãos, que foram adotados pela igreja e por aí vai. Mas enfim. Em 1466, já ali no período do Renascimento, mais ou menos e tal, teve um papa chamado Paulo II. Não confundir, por favor, com João Paulo II. São duas coisas totalmente distintas. O menino, hoje eu tô ótimo aqui de trava-língua, vai dar certo. O Papa Paulo II, por favor, não confundir com João Paulo II, ele tentou reviver os costumes do carnaval, porque a partir de, se eu não me engano, ali por volta de 700 d.C., mais ou menos, a igreja conseguiu meio que abolir essas festas carnavalescas ali do período daquela região da Europa, que era a sociedade que era conhecida até então. Eles vão transformando aquilo única e exclusivamente em festas cristãs católicas. E aí, por volta do Renascimento, mais ou menos, o Papa Paulo II ele revive os costumes do carnaval com os costumes da Saturnália, que eram dos romanos que a gente falou antes. E aí a gente vai ter aí algumas ideias. É muito interessante porque nesse período também os judeus, para reviver a Saturnália, então o padre dizia que os judeus eles tinham que sair nus pela cidade e eles enchiam os judeus de comida para que a corrida ficasse mais difícil e eles tinham que correr nus pela cidade para que eles sobrevivessem a um determinado tipo de competição. Enquanto isso o Papa ficava rindo do alto do seu trono, enquanto as pessoas também na cidade morriam de rir disso daí. Por quê? Porque faz parte da ideia da Saturnália, faz parte da ideia da ridicularização, faz parte da ideia da carnavalização e por aí vai. Lembrando que isso sempre com a ideia de que esse momento se dá para que depois venha a Quaresma. Ou seja, é um período em que a galera vai lá e se polui, se corrompe de pecado o máximo possível, para que depois eles se limpem. Lógico que alguns outros papas vieram depois com a ideia de que isso daí não era certo, não era legal a pessoa ficar pecando para depois pedir perdão dos seus pecados, que na verdade para mim faz mais lógica isso. Mas enfim, é isso. O Carnaval de Veneza, ele acabou se tornando o carnaval mais conhecido, porque a Itália medieval ela vai se fortalecer nessa cultura do carnaval, e aí por isso talvez a gente tenha as máscaras venezianas, que são máscaras talvez as máscaras mais clássicas, mais famosas do carnaval. E aí em 1797, mais ou menos, o Napoleão Bonaparte mandou acabar com o negócio de festa de carnaval. Não tem essa de carnaval mais não. Ele extinguiu essas festas, pouco tempo depois elas vão retornando e elas são novamente totalmente restauradas na França, principalmente naquela região da Europa, França e Itália, a partir de 1979, já no século retrasado, né? Em 1800 e pouco, mais ou menos, os judeus pediram o fim das Saturnálias. Eles não queriam mais aquela ridicularização do povo judeu, principalmente durante as festas carnavalescas, né? E aí eles pediram isso para o Papa Gregório XVI. E sabe o que foi que o Gregório XVI disse? Eu não vejo necessidade de mudar isso agora não. Eu tô gostando, deixa assim que tá legal, tá tranquilo. E assim continuou por muitos e muitos outros anos. O carnaval moderno, como a gente conhece hoje, na verdade ele vai vir com força mesmo, ele vai ficar mais evidente
esse carnaval moderno, esse carnaval com desfiles, com máscaras, com fantasias e tudo mais, ele vai realmente ganhar força, vai realmente começar a ser amplamente difundido a partir de 1823, ou seja, a partir do século XIX. E aí a gente vai ter o carnaval como é hoje, mais ou menos. Aí eu venho para o Brasil. No Brasil, o carnaval chega aqui com os portugueses no século XIX. Chega no século XV, mas ele realmente começa a se estruturar a partir do século XVI. No século XVI, o carnaval, inclusive, ele tinha um outro nome aqui no Brasil. Eram os entrudos. E eles foram trazidos pelos portugueses, mas eles eram muito mais praticados pelos escravos. Os escravos eram que faziam mais as suas brincadeiras durante esse período, quando eles tinham esse momento entre eles, né? E aí também vem muito da cultura do mela-mela. A galera passava urina, passava resto de carvão e tudo mais, com a ideia de sujar uns aos outros e tudo mais, mas isso eram os raros momentos em que os negros tinham do seu próprio momento durante essas festas. O Rio de Janeiro, hoje, ele é considerado pelo Guinness Records, World Records. Enfim, ele é considerado pelo Guinness o maior carnaval de rua do mundo, né? E culturalmente o Rio de Janeiro ele vai ter uma força muito grande com os sambas, as escolas de samba, que eu entro já nesse assunto. Mas enfim, o Rio de Janeiro é considerado o maior carnaval de rua do mundo. E em Recife nós temos o maior, também pelo Guinness Records, o maior bloco de carnaval do mundo. O de Recife é o Galo da Madrugada. Inclusive quem estava acompanhando as reportagens agora recentes de carnaval, com certeza viu o Galo da Madrugada. É um marco histórico de Recife, onde a galera tem esse bloco de rua que começou como uma brincadeira e que hoje é o maior bloco de rua do mundo, bloco de carnaval, né? Os sambas enredo, as escolas de samba aqui no Brasil, elas começam na década de 20 e elas começam a competir na década de 30. Inclusive, fica uma curiosidade para você, apesar de eu ser mangueirense, inclusive aqui atrás está rolando o desfile do ano passado, apesar de eu ser mangueirense, a Mangueira não é a maior vencedora das escolas de samba. A maior vencedora de todos os competidores da competição das escolas de samba no Rio de Janeiro é a Portela, a escola que é da minha amada mãezinha, que faleceu. Mas enfim, a minha mãe era portelense e esse ano eu sou mais Portela do que nunca, né? Claro. Além de ser mangueira também. Enfim, é isso, galera. Uma outra coisa também muito importante também, só pra gente ressaltar, é a importância de uma mulher para a história do carnaval no Brasil. Se hoje nós temos as marchinhas de carnaval que vieram dar origem às músicas de carnaval, que contribuíram amplamente para a difusão do carnaval no nosso país, isso tudo é influência direta também de uma mulher extremamente revolucionária ao seu tempo, que inclusive eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre ela, porque ela merece. Uma mulher chamada Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, ela é uma representação feminina fortíssima do final do século XIX, início do século XX, onde ela foi criada como burguesa, ela foi criada como nobre. A fazenda dela tinha escravos, ela ouvia esses escravos nas suas batucadas, nas suas festas, nas suas celebrações religiosas, e essa batucada dela, junto com as aulas de piano que ela fazia, acabaram trazendo um ritmo novo e uma sugestão de uma nova musicalidade para a música popular brasileira. E aí a Chiquinha Gonzaga, além de ela ser conhecida como a primeira chorona, a primeira mulher a fazer chorinhos, né, ela também foi a responsável pela criação da primeira marchinha de carnaval. Então, se nós temos as marchinhas de carnaval, tipo "Ô jardineiras, por que estás tão triste?" e não sei o que, nananana. Isso daí é influência da Chiquinha Gonzaga, mas não foi essa que ela fez, tá? A primeira marchinha de carnaval é "Ô abre alas", "Ô abre alas que eu quero passar", tô adorando essas cabeças, "Ô abre alas que eu quero passar", nananana. E isso é uma música da Chiquinha Gonzaga, é uma marchinha, a primeira marchinha de carnaval que foi criada por ela, beleza?
É isso. Outra coisa também muito importante, só para a gente encerrar, é que nós falamos do maior carnaval de rua do mundo, que é o do Rio de Janeiro, falamos do maior bloco de carnaval do mundo, e nós vamos falar do maior maracatu do mundo. O maior maracatu do mundo, que também acontece durante o carnaval, é aqui no Ceará, mais precisamente em Fortaleza, mais precisamente na Avenida Domingos Olímpio. E aí, apesar de o maracatu ser uma coisa que ela está mais originada no Recife do que aqui, mas ela ganhou mais difusão, mais abrangência aqui no Ceará. Então nós temos as escolas de maracatu aqui no Ceará, que retratam a coroação dos reis do Congo. É uma homenagem aos reis e rainhas da África, assim como é uma homenagem também. Tem um porém aí, que em outro vídeo também eu posso explicar a respeito da origem do maracatu e de como realmente ele se tornou essa grandiosidade que é hoje. Mas enfim, o maracatu ele vem como uma homenagem aos povos negros, ele vem como uma homenagem aos príncipes, princesas, reis e rainhas da África, e sempre fazendo muita alusão também aos orixás, à cultura negra, à cultura do candomblé, à cultura da Umbanda também, que talvez seja um momento mais forte em que há essa difusão dessa cultura também. Beleza? Então é isso. Esse é o nosso vídeo sobre carnaval, só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do carnaval do nosso país, do nosso estado, alguns pontos culturais do carnaval. Espero que você tenha curtido o vídeo. Quem curtiu, ficou aí até o final, curte lá embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aquelas coisas todas que a galera costuma dizer para você fazer nos canais de YouTube. Fechou? É nóis, vamos curtir, sem Damares, sem Paulo Guedes, sem outras coisas assim, vamos curtir o carnaval, tentar ser feliz pelo menos esses dias agora, e depois a gente continua lutando. É nóis, tamo junto.